Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Quero compartilhar com você uma palavra hoje, que já tem alguns dias que o Senhor ministrou meu espírito que eu ministrasse essa palavra. Eu já preguei ela há uns 3 anos atrás. Ei, palavra velha, não existe palavra velha. Na verdade, existe palavra renovada. Ela se renova todos os dias na minha e na sua vida. Mas é algo que talvez alguns de vocês não ouviram. Talvez você não assistiu essa mensagem, que ela está no YouTube já tem um tempo. Mas eu queria compartilhar com você hoje algo que o Senhor tem para nós. Queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Se você nunca leu o livro de Deuteronômio, qualquer dia você gasta um tempo e leia. Você vai ver que tudo que você lê em Deuteronômio, você já encontrou em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio é Deus falando de novo o que já havia falado para o seu povo. Então, necessariamente, nós temos que ouvir algumas coisas que outrora já ouvimos do Senhor, para que nós possamos nos avaliar se verdadeiramente aquilo que ouvimos do Pai temos vivido e aplicado na nossa vida. Quantos comigo? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Eu quero ler o texto com você, que é conhecidíssimo, está dentro da nossa mezuzá, que fica na entrada da porta, aquele objeto bonito que fica no batente da nossa porta, ali na nossa direita. Tem esse texto lá dentro. É o desejo do Senhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vamos ler juntos, em nome de Jesus? Vou contar até 3, você declara comigo, vai, 1, 2, 3, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Esse é o desejo único do Pai para comigo e com você, que nós o amemos muito mais de buscá-lo ou de amá-lo por aquilo que Ele possa nos dar, por aquilo que Ele possa me conceder a mim e a você. Ele quer que eu e você o busque, porque Ele é a única fonte de bênção, a única fonte de recurso, de salvação. Ele é a única fonte de descanso que eu e você podemos ter. Se Deus é tudo o que eu e você dizemos que tem, que é a única fonte da sua vida, então nós temos que buscá-lo além das nossas dificuldades, além das nossas limitações, além do nosso cansaço. Para mim, por exemplo, hoje seria muito prático dizer para um dos nossos pastores: eu estou muito cansado hoje, preguem vocês aí. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria vivendo esse texto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A minha força hoje está cansada, meu corpo hoje está cansado, mas o meu coração ferve de amor e de paixão pelo Senhor. Esse é o desejo do Pai. Diga para o teu irmão: você precisa buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Perceba que o Senhor disse que é de todo o meu coração, alma e força. Quando a minha alma está doente, a minha alma está atrofiada, ela não consegue entender as revelações que o Senhor tem para mim. Ela é como se fosse um aparelho que faz a decodificação da informação de um disco, por exemplo, de CD, de DVD, de Blu-ray. Enfim, ele faz a leitura. A alma faz a leitura daquilo que ele envia. Se a minha alma está ferida, ela não faz a decodificação da informação, então o meu corpo não reage. Eu sempre explico isso e falo: por que nós vemos hoje muitas pessoas depressivas, cansadas, oprimidas? Porque a sua alma está tão cansada, está tão ferida, está tão atacada, que ela não consegue mais entender, acreditar e viver as verdades do Pai. Então o corpo dela não reage. O que ela quer fazer? Ficar guardada, escondida num quarto, no seu sofá, jogada na sua cama. Ela quer ficar ali. Por quê? Porque o nosso coração tem uma tendência de nos puxar para baixo, porque ele tenta nos puxar para a nossa terra, ele nos engana, ele nos fragiliza. Então o Senhor disse: você tem que guerrear todos os dias para que você possa andar comigo. E com isso eu quero partilhar com você um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo de número 21. É mais essa abertura que você vai fazer de Bíblia. João, capítulo 21, versículo 15. Um dos textos mais tremendos que nós conhecemos da palavra. E eu queria dizer algumas coisas sobre esse texto. João, capítulo de número 21, versículo 15. Quando você encontrar João 21, 15, você fala aleluia.
E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por duas vezes então o Senhor perguntou para o Pedro: você me ama, Pedro? Ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Primeira vez ele disse: apacenta os meus cordeiros. A segunda vez ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí o Senhor torna a perguntar. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por favor, se apegue comigo aqui, por favor, ó. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe, o Pedro diz para ele, a frase última aqui em amarelo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quando nós pegamos a palavra e vamos também para dentro do grego, e nós não podemos esquecer que o Velho Testamento nós temos um respaldo do grego, nós encontramos quatro interpretações para a palavra amor dentro do grego. A primeira é o amor eros, que é o amor físico, é o amor da atração. É aquilo que quando um homem sente uma paixão por uma mulher, a mulher por um homem, então é uma atração física. Então esse é o amor eros. Então nós temos o segundo tipo de amor, é o philos, ou alguns falam phileu, que é o fraternal, o da amizade, o amor que ama com restrições. É amor que pode cessar de acordo com as circunstâncias. Não, eu amo você, mas até um certo limite. Eu amo você, mas até um certo ponto. Eu amo você, mas se você pisar no meu calo, eu já não amo mais você. Eu amo você a partir do momento que você concorda comigo. E tem muita gente que acha que quando a gente fala que ama, por exemplo, eu vou dizer que eu amo o Daniel. Então o Daniel vai gravar isso no coração dele, que eu disse para ele que eu o amo. Mas se eu repreender o Daniel, se eu disser um não para o Daniel, não significa que eu não o amo. O grande problema das pessoas é que elas acham que amar é falar sim. Elas acham que amar é paparicar. Amar é concordar. Não. Amar é você corrigir. Amar é você abraçar. Amar é você exortar. Amar é você beijar. Isso é amor. As pessoas tendem a gravar a palavra amor naquilo que é benéfico a ela. Mas o amor fileu é um amor fraternal, um amor de amizade. Quantas pessoas você não conhece que disse para você que estariam com você até o fim da vida, amigo, parceiro, e hoje nem caminha mais perto de você? Então esse é um amor de condição. Aí tem o terceiro tipo de amor, que é o storge, que é o amor familiar, aquilo que você sente pelos teus filhos, pelo seu esposo, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, pelas suas irmãs, é o amor familiar. E o quarto tipo de amor, e último, é o amor ágape. Esse é o que nós mais falamos. Tem igrejas com esse nome, tem camisas que nós fazemos com esse nome. Esse amor ágape é o amor sacrificial, é o amor perfeito, é o amor que não espera nada em troca, o amor que se doa, o amor que se entrega sem reserva. Então que amor é esse? O amor de Cristo para conosco. Então o amor de Cristo para conosco foi o amor ágape, o amor de ir à cruz, de se doar, de se entregar, de se desvencilhar de você, para que na verdade Ele pudesse ver a mim e a você hoje desfrutando da vida que vivemos. Quantos comigo? O que é amor ágape? É quando alguém, por exemplo, descobre que pode tirar um rim seu para dar para alguém. É um amor sacrificial. É alguém que na verdade quando falece, a família diz assim: não, por nós amarmos as outras pessoas, nós vamos doar os órgãos. Então esse é um amor sacrificial, é um amor que custa, é um amor que não é nada em troca, mas é um amor de se doar, de entregar algo que é seu, para que você possa ver alguém feliz. Então a questão é, por que Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa para o Pedro? Você lembra comigo que ele perguntou: Pedro, você me ama? Ele perguntou 3 vezes isso. Jesus não conhece o nosso coração? Sim ou não? O que essas 3 perguntas nos revelam?
para que nós possamos entender o que lemos em João 21, eu quero ler esse texto com você. Não precisa abrir para minha nota, só leia comigo aqui. João 13, verso 37 e 38 diz assim: disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? O Pedro disse: Senhor, eu posso te seguir agora, por causa do Senhor eu dou minha vida. Então Jesus indaga ele de novo: tu darás a tua vida por mim? E continua dizendo: na verdade, Pedro, te digo que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E nós sabemos que o galo cantou quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Por isso que o Senhor teve que perguntar para Pedro 3 vezes se ele o amava. E na 3ª vez, quando o galo canta, o Pedro vê e Jesus passa de longe e olha para o Pedro. Eu sempre digo, e uma vez já ministrei isso, que esse é o olhar que convence. Quando nós pecamos, quando nós fraudamos a palavra, quando nós nos movemos contrário à vontade de Deus para a nossa vida, e nós sabemos que fazemos isso, nós chamamos isso de o olhar que convence. Jesus não precisou falar nada para o Pedro. Quando o galo canta, o Jesus passa de longe e vê o Pedro. Aquela olhada de Jesus foi a morte para o Pedro. O Pedro poderia ter feito o que Judas fez, traiu, escolheu se matar do que se arrepender, mas o Pedro teve coragem de se arrepender. Quantos comigo? Então preste atenção, porque o Senhor tem coisas extraordinárias para te explicar hoje, acerca daquele texto que nós lemos. Então, vamos entender agora com bastante calma, o que Jesus falou, o que Pedro respondeu, e o que Jesus gostaria que o Pedro respondesse. Jesus fez uma pergunta e Pedro respondeu, mas não respondeu o que Cristo gostaria que ele respondesse. E às vezes, a mesma pergunta que ele faz, ou melhor, que ele fez para o Pedro, ele faz para nós. E lamentavelmente, às vezes, a mesma pergunta que foi feita para o Pedro, a resposta do Pedro às vezes, e quase sempre também é a nossa. Mas se for isso que está saindo dos nossos lábios, é uma manhã que Deus vai restaurar a nossa vida no amor para o Pai, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: Deus pode mexer na sua vida hoje. Fala assim, áreas da sua vida hoje, para você se alinhar com Ele. No versículo 15 que você leu comigo, Jesus pergunta para o Pedro: Pedro, tu me amas com amor agapau ou ágape? A primeira pergunta que ele diz: Pedro, tu me amas? Ele perguntou assim: Pedro, você me ama com amor agapau, com amor ágape? Você me ama, Pedro, com o amor que é capaz de se sacrificar por causa de mim? Era isso que Cristo estava perguntando para Pedro naquela hora. Ou seja, seria como se Jesus tivesse perguntado: você está pronto para morrer por mim? Você está pronto para dar vida pelo Evangelho, por amor às minhas ovelhas? O que Cristo perguntou para Pedro foi isso. Você me ama agapau, a ponto de você esquecer de você mesmo para viver para mim? O que o Pedro respondeu? Senhor, eu te amo. E você leu comigo agora há pouco, no capítulo 13 de João, que o Senhor disse, o Pedro disse que o Senhor o conhecia, e o Senhor disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, o Senhor sabia o que estava dentro do Pedro, e o Senhor sabe o que está dentro de mim, de você. Conta para o teu irmão: o Senhor sabe o que está dentro de você. Fala assim para ele, no coraçãozinho, na cabecinha e no pensamentozinho. Quando eu falo de pensamento, falo de cabeça, falo de coração, eu começo a pensar na grandeza de Deus. Deus sabe agora a intenção do meu pensar. O que eu estou pensando em pensar, Deus já sabe. E Deus já sabe a intenção do meu pensar, para que benefício é, para mim ou para Ele. E nós gostamos muito de falar que é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Mas na verdade nós queremos tudo para nós. Nós gostamos das coisas para nós. Nós falamos que não, é por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. E cantamos. Mas na verdade nós queremos a bênção para nós. Nós queremos o favor para nós. E quando Ele não faz as coisas que é para nós, muitos de nós derrubamos o beicinho. E Ele sabe o que você está pensando agora. Fala de novo para o teu irmão: cuidado, que Ele sabe o que você pensa. Você tem noção do que é isso? Quando você levanta a mão, eu levanto a mão, nós levantamos a mão e cantamos,
Ele sabe o que nós estamos cantando, irmão. Se é do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito com toda a força, ou é apenas porque eu estou interessado em que Ele me abençoa. Ele sabe quando eu e você pegamos a nossa oferta, qual é o propósito da nossa oferta. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe, na verdade, irmã, as irmãs estão vivas? Ele sabe, irmã, qual é a sua empolgação para ir para o fogão. Ele sabe. Não, eu amo servir, mas murmura quando está colocando óleo no fogão. Ele sabe. Irmãos, os irmãos estão vivos? Ele sabe, irmão, quando você pega aquele alicate sorrindo para apertar o arame da máquina de lavar da sua esposa, que o seu munheca, você não comprou outro ainda. Ele sabe que você murmura para fazer isso. Ele sabe. Os filhos estão vivos, filho? Ele sabe que você fala amém para o seu pai e para sua mãe, mas você reclama, fala que eles são quadrados e cabeçudo. Ele sabe o que você pensa. Ele conhece você por inteiro. Por isso que a Bíblia diz que nada está oculto, todas as coisas estão patentes e nuas diante do Senhor. Você tem noção disso? Você pode chegar diante de mim, eu posso chegar diante de você, eu posso dar um discurso lindo, eu posso ter roupa de crente, língua de crente, carinha de crente, mas por dentro eu posso ser uma... já sabe o que? Ele sabe quem eu sou, sabe quem você é. Ele sabe como é a nossa vida dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa, no meio dos amigos. Ele sabe as nossas paixões, Ele sabe a nossa carnalidade, Ele sabe a nossa fraqueza. A gente quer se mostrar forte porque eu sou crente e porque a minha oração é em nome de Jesus. Faz uma oração retórica cheia de impostação de voz, mas é um incrédulo. Fala para o teu irmão de novo, ele te conhece muito bem. Se você tiver coragem, olha para esse irmão com uma cara de profeta, uma cara séria assim, ó, e fala assim para ele: você ama Jesus, irmão? Imagina você estar sentado na mesa com o Senhor, comendo pão e bebendo do cálice. Ele olha para você e diz assim: Léo, tu me amas? Ele olha para você, Luan, e te diz: Luan, tu me amas? Ele olha para você, Lu, e te pergunta: Lu, tu me amas? Ele olha para você, Francisco, e pergunta: Francisco, tu me amas? Aí ele fica esperando que saia da nossa boca. Quando ele pergunta para mim e para você: tu me amas? Ele está perguntando: você me ama agapau? Você me ama a ponto de sacrificar-se você mesmo por causa de mim? Você me ama a ponto de deixar os seus sonhos, suas vontades, suas manias, seus vícios, seus projetos, por amor de mim? Eu contei aqui para os irmãos, terça-feira na aula, eu participei de uma conferência uma vez que um homem contou um testemunho. O pastor Silas Malafaia contou o testemunho. Eu estava numa conferência com o pastor Silas, e ele contou o testemunho de um irmão que fez uma oferta de 400 mil reais naquele dia lá. Esse homem é um mega empresário hoje, que todo dia 30 liga para ele, dizendo assim: pastor Silas, quanto que falta para cobrir as despesas da igreja, do programa de televisão que eu vou ofertar? Sabe o que esse homem fazia? Esse homem tinha um dinheiro para comprar, dar entrada em um caminhão. Ele estava saindo da casa dele para ir na concessionária comprar o caminhão. Sabe o que Deus falou para ele? Você vai lá na igreja agora, pergunta para o seu pastor o que ele deseja, qual o carro que é o sonho dele, e qual é a cor. Vai lá e compra para ele. Ele está amarrado essa voz oculta em nome de Jesus. Mas ele foi e escutou a voz. Sabe o que ele fez? Foi lá na concessionária e comprou o carro do pastor, mandou entregar na igreja para o pastor. Aí ele foi para casa. A esposa dele falou assim: e aí, amor, deu certo a compra do caminhão para fazer o contrato com aquela empresa? Ele disse: não deu certo. Mas o que faltou? Ele falou assim: não, eu comprei um carro para o pastor. Ela falou: mas que isso, que loucura. E ele falou assim: olha, eu saí de casa, cheguei no meio do caminho, Deus falou: não vai na concessionária de caminhão, vai na igreja, conversa com o seu pastor, pergunta o que ele precisa, a cor do carro que ele precisa, e dê para ele um carro. E eu fiz, velho. Ela disse amém. Foi Deus que falou? Foi Deus que falou. Horas mais tarde, toca o telefone, a empresa cobrando ele: o senhor vai vir aqui assinar o contrato? Ele disse: se não, é que deu umas mudanças aí, não vai ter como. Não. Então, por favor, amanhã nós esperamos o senhor aqui, porque nós queremos assinar o contrato. Não, mas é que eu não precisa do caminhão, nós queremos assinar o contrato contigo. Tá bom. No dia seguinte ele foi na empresa assinar o contrato.
A empresa disse assim para ele: olha, nós vamos assinar um contrato com o senhor e nós vamos fazer uma liberação de um dinheiro para o senhor, antecipado do nosso contrato, para que o senhor não compre um caminhão, mas o senhor compre 20, porque mudou agora o nosso propósito. Hoje, no dia seguinte ele comprou 20 caminhões, era um, ele comprou 20, hoje ele é dono da maior transportadora do Rio de Janeiro e de mais um monte de empresa, porque ele escolheu sacrificar ouvindo a voz do Senhor. E daí, apóstolo? E daí? O que eu e você fazemos quando Deus fala? Qual é a nossa reação diante do que Deus fala? Ele poderia ter olhado para a carnalidade: não, os meus propósitos estão adiante de tudo agora. Mas ele escolheu obedecer a voz de Deus, e só consegue obedecer quem conhece ela. Fala para o teu irmão: só obedece a voz quem conhece. Conte comigo. Pedro responde: Senhor, eu te amo. Entre parênteses está lá, fileu. O que o Pedro responde para ele na primeira pergunta é isso: te amo sim, Senhor, mas com restrições. Eu te amo como um amigo, mas eu não amo a ponto de morrer por ti e pelas ovelhas, pelas almas. Eu não morro, o senhor sabe que eu não morro, porque o senhor me conhece. Foi isso que o Pedro respondeu para ele. Conte comigo, está aqui. Volta naquela pergunta que eu te fiz. Quando o Senhor te pergunta, vou contar até 3, você fala o seu nome, tá bom? 1, 2, 3. Você me ama? E o que você responde? Te amo, Senhor. A resposta é amor agapau, ou é o amor fileu, o amor da amizade com certas restrições. Quantas vezes não passou um lampejo na sua cabeça de largar a mão de evangelho porque Jesus não te abençoou? Quantas pessoas você não conhece que não caminham mais com Cristo e por Cristo porque não tiveram a sua vida projetada como ela esperava? Quantas você não conhece? Isso é amor fileu, isso é amor de amigo. Aí no versículo 16 Jesus torna a perguntar: tu me amas, agapau? Pedro, você me ama, Pedro, a ponto de você morrer por mim? Você me ama, Pedro, a ponto de você sacrificar a sua vida por mim? O Senhor pergunta de novo para ele. Ou seja, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro novamente responde: Senhor, eu te amo, filhão. Eu te amo como amigo, sim, Senhor. Eu tenho um amorzinho de troca assim com o Senhor, ó, mas não a ponto de morrer por ti. Repete assim comigo, 2 vezes. Mais uma vez, fala assim, 2 vezes. Na terceira vez, no versículo 17, Jesus desce no nível do Pedro. Fala isso comigo, desce no nível do Pedro. Fala mais uma vez, desce no nível do Pedro. Olha a humildade. Jesus sai da posição e se nivela no Pedro. Aí Jesus faz o quê? Pedro, tu me amas, filhão? Tu me amas como amigo? Tu me amas a ponto assim, somente de você barganhar algumas coisas comigo? Nivelou. Isto entristece Pedro, porque o Pedro percebe que Jesus não mais usou a palavra ágape. Aí ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, fileu, sim. O Senhor sabe que eu te amo como um amigo, o Senhor sabe que eu te amo com um amor de troca, o Senhor sabe que eu te amo sim, de um amor de barganha, porque o Senhor me conhece. Então veja que nas 2 primeiras perguntas o Senhor fala, se o Pedro, pergunta para o Pedro se ele já estava num ponto de sair da naturalidade para ir para o sobrenatural, e o Pedro continuava preso nas coisas da terra. Na terceira pergunta, o Senhor desce no nível do Pedro e pergunta para ele: Pedro, você me ama, filheu? Você me ama como um amigo? Você me ama com um amor de barganha? O Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, filheu. Só que isso entristeceu o Pedro, porque o Pedro viu que o Senhor não mais pergunta para ele se ele se ama a ponto de sacrificar. Ou seja, seria como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, tu sabes que a minha fé ainda é de te amar com amor amigo. E desde aquele dia, que dia? De João 13, quando o Senhor disse para ele: não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Desde aquele dia, Senhor, o Senhor sabia que eu não te amo, ágape. Por que o Senhor fala comigo, com você, às vezes as mesmas coisas? Porque Ele quer saber se você já saiu do seu nível e já foi para o nível dele.
Conta isso para o teu irmão, o Senhor quer saber de você. Se você já saiu do seu nível e já foi para o nível dele. Deus não pergunta para saber a resposta ele já sabe. Todas as vezes que Deus pergunta para mim e para você as coisas, não é que Ele quer ouvir a resposta, Ele já sabe. Deus pergunta para que nos avaliemos. Quantos me veem redondo e rosado? Fala amém. Deus está te perguntando hoje: você me ama agapau? Você me ama? Se eu vou contar até 3 de novo, você fala o seu nome. 1, 2, 3. No amor ágape. Você me ama a ponto de dar sua vida em sacrifício por causa de mim? Você me ama a ponto de matar todos os seus sonhos por causa de mim? Você me ama a ponto de abandonar todas as suas vontades por amor de mim? Você está a ponto de pegar os seus sonhos e dizer: Senhor, os meus sonhos não valem nada, só valem os seus. A gente gosta de declarar textos da Bíblia, irmão. Senhor, a gente faz isso orando às vezes. Senhor, os seus pensamentos são maiores do que os meus. Ah, Senhor, os seus projetos são maiores que o meu. A gente não larga o nosso. A gente cria uma mania de achar que Deus tem que fazer o que a gente quer. Ei, irmão, a criatura somos nós, Ele é o Criador. A gente está invertendo. A gente quer ser o Criador e Ele é a criatura. Faz aí. Que faz? Estou aqui para te servir, Senhor. Porque o controle de tudo está na mão dele. Na sua casa, por exemplo, eu estou com o controle, eu que comando o projetor. Então aqui eu tenho o domínio, e o controle da sua vida não está na sua mão, está na mão dele. Conta isso para o teu irmão bem baixinho, para ele não chorar. Fala assim para ele: o controle da sua vida está com ele. Por exemplo, olha para mim, você que está na sua casa, aquele colchão tailandês que você tem, que te abraça, aquela televisão de 190 polegadas, oh, glória, aquele controle com 215 canais que você tem na sua casa, quando você está assistindo televisão, quando você vai dormir, está aquela televisão que clareia tudo, mas aí você desliga ela para dormir, não dá um susto, faz assim, ó, apaga, vira um breu. Já aconteceu isso com você? Assim é quando Ele encerra a vida de alguém. Ele tem o poder de acender, de ligar, mas tem o poder de desligar. Tem gente que não entende às vezes: meu Deus do céu, mas agora que aceitou Jesus, morreu. Mas se ele não aceita, se ele não morre agora, ele se desvia. Tem gente que Deus tem que fazer isso. Tem gente que Deus não pode dar muito, que se der muito, desvia, perde a cabeça, começa a ter outra casa. Tem muita gente que Deus não pode dar muito dinheiro, que se der, vai manter outra casa fora da casa dele, da casa dela. Tem gente que Deus não pode dar, senão vira soberbo. Deus não pode dar, Ele conhece o que pode dar. Ele sabe, quando a gente canta, que Ele cresça, que eu diminuo, que Ele apareça. Ele sabe o quanto a gente está cantando de verdade. Ele sabe quando eu falo que Ele cresça. Às vezes a gente está cantando que Ele cresça, e Ele está dizendo assim, o coração dele está cantando: eu quero crescer mais, quero aparecer, quero ser destaque, quero honra. Ele sabe que eu diminua, e Ele fala: que mentiroso, quer diminuir nada, quer estar por cima de todo mundo. Ele sabe. Fala para o teu irmão: Ele sabe, viu? Fala para mim: Ele sabe, viu? Ele sabe. Eu já falei isso aqui um monte de vezes, irmão. Por que eu não gosto de acabar de pregar e as pessoas chegarem em mim: meu Deus, bate, fecha como rio, que palavra. Eu não gosto, porque isso traz comodismo na minha vida. O dia que a gente é muito elogiado, a gente fica relaxado. Elogio tem que ser limitado. Todo mundo gosta de elogio, não gosta? Fala a verdade. Fala a verdade. Gosta sim, mas não pode ser demais, porque tudo que é demais estraga. Você pegou coisa com sal passado, com açúcar passado, ou é melado ou é salgado, e não é bom. Tem que estar no equilíbrio. Então, a gente precisa entender que se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe a hora que vai te exaltar, Ele sabe a hora que vai te projetar, Ele sabe a hora que vai colocar você em evidência. Tudo que você deseja antes da hora traz dor. Ai meu Deus,
Conta isso para o teu irmão. Tudo que você deseja antes da hora traz dor e sofrimento. Eu já fiz um monte de coisa fora da hora. Eu sempre tive vontade de ter DVD com as minhas pregações. E sempre foi um fiasco. Porque não era a hora. Não era o momento. Eu queria me precipitar, andei na frente, então só trouxe dor de cabeça para mim. Tudo que a gente faz com precipitação, tudo que a gente faz sem estar preparado para aquilo, porque, amado, Deus não promove estratégia, Deus não promove habilidade, Deus não promove as nossas habilidades naturais, Ele promove a palavra. É a palavra que Ele promove. Se a palavra estiver enxertada em mim, enxertada em você, Ele faz assim comigo, com você, ó. É isso que Ele faz. Por que Ele fez isso com Davi? Davi, deixa eu contar uma coisa para você. Eu tirei você de trás das malhadas, Davi. Ninguém conseguia ver, só via cabeça de ovelha. Eu tirei você de lá para tornar o teu nome grande na hora certa. Deus vai tirar você do lugar de humilhação, de sofrimento, seja lá qual for, na hora certa, para colocar o seu nome em lugar de destaque, mas na hora certa. Acorda o irmão do seu lado e fala assim para ele: Deus te conhece. Conte comigo. Ele quer nos ver chegar aonde ainda não estamos. E a gente tem essa mania de achar que, oh, glória a Deus, mas esse não é o lugar. O lugar que Deus tem para mim e para você é muito mais além. Muito mais além. Ontem, os filhos que foram lá em Itu ontem, ouviram algo chocante. Um moço ontem foi ungido a evangelista. Tivemos unções lá ontem, dos 5 ministérios. E esse moço foi tão movido por Deus, sabe o que ele fez? Ele pegou diversas notas de R$2. E ele entrou dentro do metrô em São Paulo. E ele dava a nota de R$2 para todo mundo. Depois que ele dava nota de R$2 para todo mundo, ele pregava o evangelho. E aí ele fazia a seguinte pergunta para as pessoas. As pessoas queriam devolver o dinheiro para ele. Não pode levar esses R$2, você vai semear na vida de alguém. E ele pregava a palavra e as pessoas aceitavam Jesus, com uma estratégia de uma nota de R$2. Porque na verdade, dentro do metrô, as pessoas escutam muito as pessoas pedirem. Para as pessoas foi um choque. Mas peraí, esse cara veio me dar R$2. Ele disse para as pessoas: eu só posso te dar R$2, mas o que eu posso anunciar para você vai dar vida eterna para você, que é Jesus de Nazaré. Meu Deus! E a gente fala assim: não, é que eu não sei pregar, é que eu não sei evangelizar. Mas a gente sabe criticar os outros, falar mal da vida dos outros, fazer fofoca. A gente sabe, irmão. Se sabe criticar os outros, pensar mal dos outros, fazer fofoca dos outros, somos perito em evangelismo. Fala para o teu irmão: você é um perito em evangelismo. O problema, irmão, é que a gente não quer pensar, a gente quer que os outros pensem por nós. E nós precisamos assumir aquilo que Deus deu para nós. Repete isso e bate no peito: eu preciso assumir. Fala assim, ó, aquilo que Deus deu para mim. Agora acrescenta aí, ó, não aquilo que eu me dei. Eu me dei um título um dia. Sou administrador de empresa. Tenho o diploma da faculdade. O Senhor falou assim: ai, que bonitinho. Isso aí é seu. Mas o que eu tenho para você é pregador do meu evangelho. Eu tive que pegar o que eu queria e jogar na latinha do lixo. Mas não valeu a pena? Valeu como experiência. Valeu como história de vida. Mas o que tem valido é o que eu larguei mão para aceitar aquilo que Ele queria para mim. E Deus não vai trabalhar de outra forma a não ser no campo da dor. Pode falar isso para o teu irmão: Deus vai trabalhar com você no campo da dor. Ouvimos ontem lá à noite: Jesus aprendeu a obediência sofrendo. Você pode dizer isso? Jesus aprendeu a obediência sofrendo. Como é que a gente aprende obediência? Então não pensa você que você vai vir aqui cheirando talco e moranguinho. Você vai chegar aqui sangrando, não por fora, mas por dentro,
dizendo: só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode mudar a minha sorte, mas eu me prostro diante do Senhor, e como a mulher sunamita fez diante do profeta, não falou nada para ninguém, mas chegou diante do profeta e disse: não, só o Senhor pode. Quando nós fazemos assim, Deus vai nos honrar, nos abençoar, estabelecer o governo dele sobre a nossa vida. Há alguém que pode aplaudir um Deus tão poderoso quanto esse, o nosso? Por gentileza, para nós terminarmos, a ponto de nós orarmos, você pode ler a primeira frase para mim, que está em branco ali, por favor, bem alto? 1, 2, 3. Agora, depois que você leu, acha alguém bonito, cheiroso e fala isso para ele. O que você faz para quem? Pergunta séria. Aqui na igreja, os que fazem alguma coisa aqui na igreja, você faz para quem? Os outros vê? Eu estou fazendo aqui para quê? Para você? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo. Lá no seu trabalho, você faz para quem? Eu faço o que me foi mandado. Eu chego lá, eu tenho que chegar, passar a vassoura aqui, botar as folhas nesse prego aqui, e depois ficar batendo martelo assim o dia inteiro. Isso foi o que mandaram fazer. Serve inútil, só sabe o que manda, só faz o que mandaram você fazer. A Bíblia chama esse de serve inútil. Aquele que é 5:30, que sai 5:29, a sessão está limpa, é inútil, porque está fazendo para si. E a Bíblia diz que nós devemos fazer para os outros, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Fala para o teu irmão: que tenso que está esse negócio hoje. Fala para ele. A segunda pergunta: onde está o seu amor por Deus? Essa não dá para perguntar para ninguém. Essa nós temos que olhar para nós mesmos e perguntar: onde é que está o meu amor por Deus? O meu amor por Deus está porque Ele é ou porque eu preciso? Você não desiste de Deus como desiste das pessoas, né? Você não anda com Deus como anda com pessoas. Sim ou não? Responde não, por favor. Não, fala para fora, grita. Ai, que gostoso ouvir isso. Onde está o seu amor por Deus? Do dia que eu e você nos convertemos, ele tem crescido, tem se mantido estável ou tem diminuído? Porque eu estou bem se eu faço coisas. A igreja evangélica cometeu um monte de erro. Primeiro ela começou a dar as coisas para os outros fazer, sem tratar eles. Aí começou a dar cargo: esse aqui é o pastor Daniel, mas ele não tem chamado pastoral, eu vou matar ele. Tem um monte de crente morto. Aí depois impregnaram na cabeça que crente é aquele que tem que chegar na igreja. Você não nasceu para ficar no banco, viu, irmão? Então quer dizer que agora todo mundo na igreja é pastor. Se tiver 300 mesmo, cada um pregar um dia, cada 300 cultos diferentes. Foi dado se você estiver bem, você está fazendo as coisas na igreja. Irmão, quem falou isso? Não nasceu todos pastores. Alguns pastores, como eu, achavam que era pastor e não era pastor. Alguns que eram pastor, achavam que era pastor. Nós tivemos ontem lá a unção de um pastor a profeta. Ungiram o cara pastor. E o cara abre a boca, mata o povo. É igual as aberturas de culto aqui. O cara tem um negócio, profeta. Então ontem disseram assim: não, irmão, você não é pastor, você é profeta. E azeite no cara. Então na igreja existem aqueles que não são de linha de frente. Existem alguns que são de bastidores. Assim como, por exemplo, a minha vida, o seu corpo, as minhas mãos hoje estão em evidência, mas meus pés protegidos. Existem membros do nosso corpo que tem que estar protegido, e alguns são de proteção. Eu ouvi algo tremendo ontem pela manhã. Temos uma pastora que ela teve conosco aqui, ela chama Berta, ela é pastora lá em Ribeirão Preto. No mês que vem nós vamos na igreja dela, amém? Glória a Deus, não sei onde nós vamos entrar lá, mas nós vamos. Depois te conto. Ela estava numa igreja, membrando da igreja,
E ela toca piano absurdamente. Ministra louvores. Pensa alguém que ministra absurdamente, que começa a tocar e cantar, o céu desce. É ela. Ela estava na igreja. E tinha uma irmã na igreja que tocava assim: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Sabe daquela coisa meia boca? E a irmã tocava. E ela lá tocava absurdamente na igreja, membrando na igreja. E ela lá quietinha. O que ela fazia? Nos ensaios do Ministério de Louvor, ela ia. Ficava sentadinha lá só vendo o que eles estavam ensaiando. Um belo de um dia, depois uns 3 ou 4 meses de tempo que passou, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela na igreja, sentadinha lá. Um belo de um dia ela chega na igreja, quem que faltou na igreja? A tecladista. Ela disse assim: se vocês quiserem, eu estou à disposição. Ela entrou e nunca mais saiu, porque ela se preparou para uma oportunidade. Eu queria que você falasse isso para o teu irmão: se prepara para a sua oportunidade. Quantos entendem o que eu estou falando? Ele tem crescido, se mantido estável ou diminuído após essa exposição? O quanto pesa agora a sua resposta a esta pergunta? E eu vou terminar aqui, diga aleluia. Pode falar aleluia. E você? Ama o Senhor ao ponto de estar disposto a morrer de amor por Ele? O quanto essa pergunta te pesa agora, depois que você entendeu esse texto da conversa de Jesus com Pedro? Vamos ler essa palavra, vamos meditar um pouquinho nessa frase em amarelo. E você? Diga: e eu? Ama o Senhor a ponto de estar disposto a morrer de amor por Ele? E aí? Está disposto? Podemos ficar em pé? Faz essa carinha de preocupada que você está agora por irmão do seu lado e fala assim para ele: tu me amas, Pedro? Te amo. Ai, Jesus, I love you. Ai, quantas vezes você já falou para Jesus: te amo? Ai, eu te amo. Ele olhou e falou assim: será que você me ama mesmo? Hein? Abre os seus olhos. Feche os olhos. Pai, quanta inverdade há nos nossos lábios. Quanta inverdade há, Senhor, no nosso espírito, no nosso coração. Quantas vezes, Pai, falamos que o Senhor nos ama, que nós amamos ao Senhor. Quando o Senhor nos pergunta: você me ama? E nós respondemos: te amamos, Senhor. Quantas vezes declaramos coisas que não temos certeza. Quantas vezes falamos, Pai, coisas por interesse. Nesta manhã, Senhor, o Senhor está nos confrontando, a ponto, Pai, de tirar coisas, extrair coisas de nós, que muitas vezes são a nossa prioridade, que muitas vezes são aquilo, Pai, que nós temos colocado em evidência na nossa vida, mas não é aquilo que te agrada. A sua pergunta para nós nessa manhã é: você me ama, agapau? Você me ama a ponto de sacrificar toda a sua vida em amor de mim? Olha para mim, mantenha sua mão aberta assim. Ontem, os que estavam lá viram, nós fizemos o comissionamento para 2 pessoas lá. Nós enviamos uma que está indo para o Nepal. Ela está indo para ministrar em língua portuguesa. E o profeta Roger, da igreja do apóstolo Paulo, está indo para a Alemanha. Ele tem um chamado para a Alemanha. Ele tem uma cara de árabe. Pensa um árabe, é ele. Deus chamou ele para tocar a Alemanha. Ontem nós derramamos azeite na cabeça deles e os comissionamos para ir. Eles estão sacrificando toda a vida deles. Casa, família. O Roger tem 2 filhos pequenininhos, um de colo ainda e uma de uns 7 anos, uma menina. Ele está matando os projetos de estudo da filha, dos filhos aqui,
para ir para a Alemanha. Ah, mas para a Alemanha até eu queria, mas não vai viver lá em Palacete, irmão. Vai viver lá daquele recurso que a igreja vai mandar para ele lá. Você está pronto? Você está pronta para Deus tocar nos seus projetos? Você está pronto para ouvir Deus falar não para os seus projetos? Você está pronto para ouvir Deus falar assim para você, ó, sacrifica a sua vida para mim agora? Está pronto? A pergunta do Pai hoje para mim, para você é: o seu amor comigo é para quê? Para dizer que você é crente, evangélico? O seu amor é para dizer: eu sou filho de Deus. Eu queria te convidar agora a fazer uma oração pessoal, não a minha, não a de ninguém, mas a sua. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e fala para Ele o que você tem que falar. Fala para Ele o que você tem que confessar. Fala para Ele o que você tem que desligar hoje, para que você possa viver os anseios do Pai, em nome de